professor. Como solicitado, eu vou fazer a apresentação, gravar, né, a apresentação do meu trabalho. O programa ele se chama Fatalibus, que é prazo em latim. O tema do projeto ele foi baseado, né, com base na necessidade de suprir um problema que eu tenho conhecimento de que acontece muito nos escritórios de advocacia, que seria a questão de controle de prazos, tanto de processos judiciais quanto de processos extrajudiciais. Nesse sistema eu coloquei um pouco mais básico, né? Questão de cadastro de advogados, estagiários e clientes, além de processos judiciais e extrajudiciais e seus respectivos prazos para apresentação de manifestação ou parecer. Quem vai ter acesso ao sistema seria o secretário, responsável por todos os cadastros, esse controle inicial, e também os advogados e estagiários. Clientes não têm acesso ao sistema. Entrando na questão dos requisitos, né, do sistema, aqui fica a questão do modificador de escopo e métodos e variáveis estáticas. Eu coloquei ali no gerador de código, estilo como a gente tinha feito na questão do banco lá, para cada processo extrajudicial ter um código único. O modificador de visibilidade estão nas classes, né? Processo, usuário, e as demais também tem, mas só para exemplificar. A interface eu fiz a questão do login, que nem o professor colocou em senha. As classes advogados, estagiários e secretários implementam o autenticável, né, para fazer o login no sistema. Classe abstrata tem a processo e usuário. A herança e polimorfismo. A herança fica na questão que a classe estagiário e advogado extends, né, a de usuário. E processo extrajudicial e processo judicial eles estendem de processo. A questão do polimorfismo ali eu coloquei get bonificação, mas depois eu percebi que esse método não ficaria tão certo, esse nome de get bonificação, porque a ideia, eu peguei esse exemplo da apostila da Kaelon, e seria, por exemplo, se fizer antes do prazo, o processo judicial, por exemplo, vai ter uma bonificação, né, para quem fez. Então é 1.50 ou 1.25. Aí, né, esses métodos estão sobrescritos na classe processo extrajudicial e processo judicial. As collections eu coloquei todas, consegui colocar todas. A list está nos estagiários, o map está nos advogados e o set está nos clientes. Aqui está a questão da interface gráfica, que vai ser melhor visualizado, né, depois na execução do sistema. Tratamento de exceção, eu acho que eu consegui, não sei se seria essa questão aqui, porque o professor falou que teria ser questões específicas, né, mas eu coloquei, né, dentro do pacote ali de exception, fiz uma classe de exception para todas as minhas classes ali, e por exemplo tem quando for colocar o prazo, cadastrar o prazo, tem essa questão do local date. Então ele tenta ver se está nessa formatação ali. Se não estiver naquela formatação do formato data, ele retorna um data inválida. Então tem que estar naquele formato. E a questão também da validação da data prazo e validação do dia prazo. A validar data prazo, ele pega a data, né, e vê a data hoje, né, data agora, local date.now. Se o prazo ali não for depois da data de agora, que é o local date now, ele vai lançar a tentativa de definir prazo no passado. A mesma sistemática é a questão do dia, para validar o dia, porque o prazo ele encerra somente em dia útil, né? Então ele faz essa validação da questão ali, se o prazo colocado for no sábado ou no domingo, ele retorna o prazo encerrar somente em dia útil. A classe anônima é a interface comparable e comparator. Deixa eu ver aqui. A comparator e a questão da classe anônima, eu também tirei esse exemplo da apostila, que ele dava como exemplo a possibilidade de fazer uma classe anônima
e utilizando o comparator ali. Então eu meio que matei esses dois requisitos num só. Não sei se o professor vai aceitar, não sei se isso é certo também, mas ali está collections.sort, processos judiciais, new comparator, processo judicial. Então ali é a questão do comparator e da classe anônima. E a comparable está na classe processo, se eu não me engano, que ele compara a questão do processo ali e os prazos, né? As dificuldades encontradas foi a questão do desenvolvimento do sistema sozinho, mas foi uma opção minha, então para eu conseguir comparar, né? Ainda que tenha sido difícil, foi mais tranquilo de fazer do que no semestre passado. Outro problema também foi a implementação do map, que eu bati bastante a cabeça para fazer rodar e conseguir implementar bem certinho. E também a finalização do projeto, porque faltava só o map e a interface comparator com a classe anônima. E daí parece que não rendia mais. Então, terminando essas questões, acabou dando tudo certo. Forma solicitada, agora o programa funcionando. Aqui, admin. Aqui ele tem a listar processos judiciais e extrajudiciais, é a mesma tela para os dois. Ele faz a questão do prazo crescente e decrescente. Listar colaboradores, já tem 3 advogados e 3 estagiários pré-criados. Listar clientes, já tem um cliente pré-criado também. Mas eu vou criar o advogado só para demonstrar. Vou Eduardo, CPF, telefone, OB, a senha 123, salvo com sucesso. Estagiário também, só para demonstrar. Telefone 047, faculdade UDESC, senha 123 também. Salvar, feito com sucesso. Cadastro de cliente, colocar Luísa, CPF, telefone 047. Salvar também, cadastro de cliente criado com sucesso. Aqui já aparece cliente criado e os colaboradores também adicionei um advogado e um estagiário. Processo judicial, ele faz uma validação na questão do número se estiver em branco. O número do processo está em branco, tem que ter o número do processo, que tanto faz civil ou criminal, né? Vai depender do tipo do processo, vai depender do cliente também aqui. O prazo, se estiver em branco ou estiver, né, uma data errada, vai vir data inválida. Se for data passado, ele não vai permitir criar também, tentativa de definir do prazo no passado. E se for data final de semana, ele vai dizer que tem que ser em dia útil. Então eu vou colocar aqui 8/11/2022 só para criar. Para judicial criado com sucesso, eu vou criar outro aqui só para demonstrar a questão do crescente ou decrescente ali. Vou colocar civil agora e o outro cliente. Aqui eu vou colocar 10/11/2022, preço 500, descrição, bem. Processo judicial criado com sucesso. Aqui ele lista os processos e aqui ele faz a questão do crescente e decrescente. Ele tem ordem crescente agora 8/11 e 10/11, prazo decrescente 10/11 e 8/11. Basicamente seria isso. A questão do processo extrajudicial também não deixa criar se não tiver um nome. O nome do processo está em branco. Então dá para colocar inquérito civil, contrato, qualquer questão desse tipo, o cliente. O prazo também tem a validação dele ser válido ou não. Então ele não vai deixar. Data inválida. Prazo no passado também não passa. Mesma questão do outro. E também final de semana também não vai passar. Então, só para cadastrar um certinho aqui, salvar, esse judicial criado com sucesso. E aqui ele lista o criado. Essa questão aqui, professor, do prazo, eu já vi que está errado, ele vai dar um erro, né? Questão do prazo aqui, por causa dessa questão aqui do 7. Então, não era
um requisito, o set, né? Ele não é esse aqui não é o meu set que foi criado. Eu não lembro agora onde eu coloquei o set. Mas foi um dos DAOs aqui, advogado tá o map, o cliente, o set está no cliente, né? Então, essa questão aqui do cadastro do prazo estava funcionando, mas enfim, não funcionou mais. Essa questão aqui do prazo, ele pega os processos, né, que já estão criados, ele busca no repositório, né? E aqui era para ser list, né? Eu coloquei set porque aqui tinha sido minha ideia inicial do set. Então eu não cheguei a ajeitar isso e como estava compilado, eu não vi. Mas enfim, ali aqui também tem a questão do exception, que ele recupera o prazo aqui, que é o método do recuperar prazo, está aqui. Ele pega o novo prazo, get data. Então ele também segue a mesma validação, né? Questão de data válida. E se tudo der certo, essa questão do novo prazo é cadastrado com sucesso. E também tem remover o prazo, que dele fica null. Não sei se isso seria correto, mas assim, por exemplo, tem um processo X, passou o prazo, foi feita a manifestação, não precisa deletar o processo, porque o processo ele vai continuar independente de ter prazo ou não, né? Então, poderia remover o prazo. Aí foi, né, foi com essa funcionalidade. Então, ele ficaria null. Não sei se isso está correto ou não. Mas, enfim, é esse erro que aparece ali. Eu acredito que seria isso. Eu queria mostrar para o professor também. Deixa eu, colaboradores. Pegar o CPF aqui. Eu acredito que já está funcionando também. Que daí agora vem minhas JTables. Eu ainda não implementei, mas a ideia é do JTable. Aqui. Ele não vai fazer o login, porque também não está implementada essa questão da tela do JTable. Mas enfim, professor, seria isso. E esse é o código também que está para o professor conferir. Acredito que seja tudo certo. Na medida do possível, né? Obrigado pela atenção, professor, e até breve.